Teremos agora o assunto investimentos em renda variável. Convidamos para moderar essa atividade Antônio Correia, nosso correinha do Instituto de Indaiatuba. Ele que é uma das lendas do RPPS do nosso Brasil. Seja muito bem-vindo, nosso correinha. Vamos receber os nossos palestrantes. Também muito obrigado ao Roberto Esteves. Seja muito bem-vindo. E o Gustavo Tuckmandel. Nesse momento, dando as boas-vindas e também fazendo a apresentação oficial dos nossos palestrantes, o moderador Antônio Correia, o Correinha. Bom, boa tarde a todos. Estamos dando praticamente o início das palestras efetivas mesmo, desse 20º Congresso da PEPREM. O tema é muito interessante, renda variável. A gente sempre fala que renda variável é igual uma gangorra, ela sobe e desce, quer dizer, depende muito dos mercados, do mercado, tanto brasileiro como externo, certo? Então, realmente precisa ter fôlego, precisa ter sangue frio, para a gente aplicar em renda variável. Mas os economistas, os entendidos no assunto, falam que realmente é uma boa aplicação. Então, de início, eu chamo aqui o Gustavo Tuckmandel para falar sobre esse tema aí. Ele é sócio da Empire Capital e vai falar para nós aqui alguma coisa sobre renda variável. Obrigado, Correinha. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, eu sou sócio da Empire Capital, uma empresa distribuidora de fundos de investimento para o público RPPS. Tá? Então, a gente é um agente autônomo voltado ao público RPPS. Vou palestrar aqui um pouquinho hoje sobre renda variável, a influência dos juros na performance das empresas para a renda variável. Então, acho que é um tema bem interessante e acho que a renda variável acaba atraindo bastante a atenção da gente, seja aí por sua oscilação, seja pela possibilidade de ganhos que ela pode trazer para a carteira de vocês, ou perdas, ou recuo, pode atrapalhar também. Então é importante a gente entender um pouquinho desse mercado, discutir um pouquinho do assunto, acho que é interessante a gente abordar um pouco. Então vamos dar sequência aqui. Primeiro eu vou dar início comentando um pouquinho sobre a empresa, acho que mais por necessidade, por compliance, só vou comentar o que é a empresa, como fazemos, o que fazemos, e depois entro exatamente ali no tema. Tá? Então, assim, a Empire é uma empresa distribuidora de fundos de renda variável, renda fixa, que está aí há 4 anos e meio no mercado fazendo esse trabalho, apesar das pessoas da equipe estarem há muito mais tempo que isso. Então, o Sullivan, fundador, por exemplo, está há 16 anos, eu estou há 7 anos e meio, a gente tem a Lucilene, que está há mais de 12 anos, Ricardo Jovenardi há mais de 10 anos, então o pessoal que trabalha há muito tempo aí com o público RPPS e entende bem aí as dores de vocês e o dia a dia de vocês, Muita demanda, muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, e ao mesmo tempo tem que tomar decisões que são muito importantes aí em relação a investimentos. Então a empresa toda ela foi montada aí numa ótica de compliance. A gente contratou a montagem dessa empresa, a gente contratou uma empresa que chama MCGC, que é uma empresa de governança corporativa bem conhecida, e ela montou toda a roupagem da Empire. Então, ela montou os manuais, o que pode fazer, o que não pode, como é o manual de visita, onde pode ter problema, como olhar o compliance no detalhe. Então, para terem uma ideia, hoje, os clientes que a gente oferece os fundos, todos eles passaram por uma análise de compliance da própria empresa, da mesma forma que os fundos que a gente distribui, como o da Guepardo, que vai apresentar aqui hoje, também foram diligenciados pela própria empresa, tomamos esse cuidado todo. Tá? Então, isso é algo recorrente e que a gente vai renovando de tempos em tempos aqui dentro da empresa e melhorando. Tá? Aqui só um pouquinho sobre a equipe, comentei com vocês
que a equipe é bastante especializada aí no público RPPS, tá? É uma equipe grande, temos aí 11 comerciais atendendo todas as regiões do Brasil, então pessoas extremamente capacitadas aí, e atendemos as mais diversas regiões. Aqui estão as associações parceiras, mas a gente atende todas as regiões aí no Brasil, né? Então está com destaque ali para a Bipem, mas a Peprem, a Premate, todas elas aí a gente atende porque nos auxiliam muito a aproximar o cliente, a tirar dúvidas. Então acho que são muitas questões aí que são importantes. Aqui as gestoras que a gente faz a distribuição, então todas as casas que a gente distribui com exclusividade, então a Porto Seguro, por exemplo, Brasil Capital, Guepardo, Tarpon, a gente faz a distribuição de forma exclusiva para o público RPPS. Ou seja, como é que foi o processo para a gente chegar até aqui? A gente baixou toda a lista de fundos abertos aí para o público e começamos a diligenciar, olhar a performance dos fundos ano a ano, performance acumulada, risco-retorno, diversos fatores de risco, até chegar àquelas que julgamos serem as melhores, na nossa opinião aqui, né? Quantitativa também, né? As melhores para esse público RPPS. Não buscamos por gestoras que entregam uma alta lá de 150% um ano, no outro ano cai 40%, não é esse kamikaze que a gente chama. A gente procurou gestoras que são resilientes, que todo ano ali estão performando bem, que entregam aí uma consistência muito importante, e isso o Roberto vai abordar um pouquinho mais aqui com vocês, que ele é da gestão do fundo da Guepardo, tá? Um fundo que tem uma performance aí muito, muito boa, né? Bem acima da média. Acho que muitos de vocês ou já aplicam ou conhecem aí, inclusive já viram ele falar um pouquinho a respeito da estratégia da empresa. Digo que esses fundos fizeram muito sentido para o RPPS e que foi bastante assertivo quando a gente olha os números. Então a gente hoje é uma casa que já está com mais de 2 bilhões e 800 distribuídos só para RPPS. Então acho que teve uma aceitação muito boa, mais de 90 RPPS, então acho que foi uma aceitação bem interessante. Então essa é a parte mais para quebrar aqui, a entrar um pouquinho e apresentar a respeito da gestora, e agora a gente entra um pouquinho aqui no tema. Então vamos lá, investimentos em renda variável, como o ciclo de juros impacta o resultado das empresas. Quando a gente olha para a renda variável, é muito comum a gente olhar aquela oscilação, aquela volatilidade, parecer uma jogatina, parecer uma coisa de maluco, ou é só day trade, o que é isso? Na verdade, o que as ações nos mostram, as ações das empresas, elas refletem a performance dessas empresas. Se a empresa está indo bem, se ela está entregando um lucro recorrente legal, um resultado operacional legal, o famoso EBITDA, né, no mercado financeiro interessante, ela está conseguindo controlar sua dívida, ela está tomando os devidos cuidados, ela está com uma boa governança, logo, essa empresa está apresentando um bom resultado financeiro. E as ações tendem a acompanhar esse resultado financeiro. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai aportar em uma empresa. A gente não está comprando um papel, a gente está comprando uma empresa. E essa empresa, ela pode ser boa para aquele momento econômico ou não, ela pode ser resiliente ao longo de um longo período ou não. Então a gente tem que entender bastante isso para saber como posicionar. E esse é o trabalho dos gestores, né? O RPPS ele não pode comprar uma ação direta. Vocês não podem, eu quero comprar Petro. Não pode, né? Não é permitido. Mas vocês delegam a um gestor de um fundo que faz essa escolha das melhores empresas, qual empresa está indo bem, qual não está, eles fazem esse acompanhamento, visitam as empresas, estão lá no chão de fábrica, algo que a gente, pessoa física, não tem nem como competir com isso, né? A gente abre lá o YouTube e vê um monte de gente falando, olha, agora é hora de comprar a ação do X empresa, agora é hora de comprar outra. A pessoa leu um relatório, a pessoa bateu o olho, olhou um número da empresa, olhou um indicador da empresa e falou, olha, agora é a hora. Não é bem assim, né? Eu acho que a gente precisa entender muito mais que isso, e isso é o trabalho de um gestor, é entender o detalhe, quem está na governança, qual é a estratégia da empresa, e é isso que esses gestores fazem, olham com cuidado, olham com carinho. No próximo slide, eu trouxe algo aqui que eu acho que ajuda bastante a pensar no assunto. Primeiro, vou até destacar um ponto. Olha que legal ali. Esse livro é bem famoso no mercado financeiro, tá? Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks.
é muito famoso, muita gente já leu, é um livro meio chato de ler, né? Meio técnico, mas é interessante, né? Acho que vale a pena ler. E eu lembrei bastante dele quando fui falar sobre o assunto, como que há a influência aí das taxas de juros no resultado das empresas. O que eu fiz? Joguei lá no chat GPT e pedi um resumo do livro ali. Quais são os principais pontos, para ver se batia com aquilo que eu estava procurando. Então, assim, a gente tem que aprender também a usar esse tipo de informação, esse tipo de ferramenta para melhorar nossas buscas, para melhorar nossos estudos, né? Acho que cada vez mais isso é uma tendência que é muito importante. E acho que o próprio texto de resumo que vem ali já diz muito sobre o tema que a gente está discutindo aqui hoje. Vou ler um pedacinho aqui com vocês. O livro aborda a influência das altas e baixas de juros no resultado das empresas. Marx destaca mudanças nas taxas de juros que podem afetar diversos setores da economia, impactando diretamente o desempenho das empresas. Esse é o ponto mais importante. Em períodos de altas de juros, empresas endividadas podem enfrentar maiores desafios financeiros, devido ao aumento dos custos de empréstimos, o que pode prejudicar sua rentabilidade e capacidade de investimento. O que a gente está dizendo aqui? Dado que, quando a gente vai investir em renda variável, a gente está investindo em empresas, é muito importante entender o momento econômico daquela empresa e entender que juros a gente está vivendo. Hoje a gente está com juros no Brasil que é alto. Tivemos os juros lá 2% durante a pandemia e hoje ainda estamos com os juros altos. Isso é bom ou ruim para as empresas? É ruim, é difícil lidar com juros altos. Por quê? Porque as empresas elas ficam mais endividadas, a dívida dela é mais cara, ela precisa gastar mais dinheiro com isso. Além disso, ela quer tomar muito menos dinheiro para fazer novos investimentos, porque os juros é muito alto, porque tudo é muito caro. Então, em momentos de juros mais baixos, claro, é muito melhor para as empresas aumentarem seus investimentos, crescerem, controlar os seus gastos ali, seu gasto financeiro, basicamente. Tudo isso é muito visto quando a gente olha para o balanço patrimonial de uma empresa, para uma DRE, que são alguns dados contábeis ali que são muito importantes. Então, os gestores das empresas olham muito para isso e é claramente perceptível quando se olha o balanço de uma empresa que ela está tomando mais ou menos dívida em momentos da economia em que os juros, por exemplo, são mais baixos ou mais altos. Então, isso é um ciclo de mercado. A gente ouve, às vezes, até discussões de governo e tudo mais. Juros baixos, tem que baixar os juros, porque é bom para as empresas, é bom para as pessoas físicas. Sim, o juros baixo é bom, mas ele não pode ser baixado na marra. A gente tem outro problema, que é a inflação. Aí a gente entra em outras discussões. Mas a gente precisa saber que os ciclos de mercado, eles realmente acontecem, eles são importantes para as empresas e a gente precisa se atentar a eles. Os gestores olham muito para isso. Resultado das empresas, quem gere a empresa, que momento da economia a gente está, juros altos, juros baixos. Então, é importante olhar para isso. Quando a gente olha... Deixa eu passar mais um slide aqui, que eu vou mostrar mais um gráfico que eu acho que vale a pena antes de mostrar o relatório. Eu sempre trago esse gráfico nas apresentações que faço aqui. O que a gente está mostrando? Na linha preta aqui a gente está mostrando os juros no Brasil e na linha vermelha, Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, a gente está olhando. E o que a gente está vendo aqui? Ciclos. Basicamente isso, o mesmo que é abordado naquele livro, falando sobre ciclos econômicos e tudo mais, a gente olha aqui na economia brasileira desde 2008 e a gente vê os ciclos. Uma hora é juros mais alto, quando esteve a 14,25. Deixa eu ver se a gente pega aqui. Quando os juros era 14,25, em outro momento juros mais baixo, quando veio a 2%, subimos os juros novamente para combater a inflação, e esses movimentos são naturais, sempre vão acontecer, é uma forma de combater a inflação, de controlar algumas questões aí, que são muito importantes. E o Ibovespa, o índice Ibovespa, ele reage na contraparte desses juros. Olha que interessante de se ver. Aqui, quando os juros veio para sua baixa, a gente viu a Bolsa subindo bastante. E é recorrente, né? Em cada momento que os juros baixa, a Bolsa sobe. É natural isso. A gente está olhando aqui no Brasil, mas é em todas as economias. Vamos olhar a americana, é a mesma coisa. Vamos olhar na Europa, é a mesma coisa. Isso são os ciclos econômicos. E por quê? Quando os juros vai baixando, as empresas podem se endividar mais, conseguem crescer mais,
conseguem expandir seu balanço, entregar mais resultado, consequentemente, elas valem mais. E quando o juros está extremamente alto, o contrário é verdadeiro. Então, juros altos fica um pouco mais complicado ali para as empresas, mas também passa a ser uma oportunidade. Quando o juros está extremamente elevado, você consegue olhar as empresas que estão mais saudáveis, como elas estão reagindo a isso, o que elas estão fazendo, que oportunidades elas oferecem. Então, a gente precisa olhar pelos dois lados. E acho que isso, claro, cabe para cada gestor, para cada comitê de investimentos, mas cabe muito aqui para o gestor de investimento. Ele olha muito para isso e se atenta bastante a essa questão. Quando a gente olha um relatório Focus, eu acho que sempre vale olhar o relatório Focus, pois traz aí uma média de mercado, como as coisas estão funcionando na economia, a gente consegue ter uma ideia de que momento a gente vive hoje. Então, a gente está vivendo aí um juros que está sendo cortado, né? Então, a gente está um juros aí que está indo para 9%, está sendo cortado, um IPCA que está um pouco mais baixo, apesar de, às vezes, algumas surpresas negativas em relação à inflação, porém, o juros está em queda. Juros em queda, melhor para as empresas, melhor para a renda variável. Acho que a gente ouve muito isso, né? Muita gente que vai visitar vocês, falar um pouco sobre renda variável, falar sobre oportunidades, fala assim, ó, o juros está sendo cortado, hein? Olha a oportunidade de renda variável. E é verdade, com o juros sendo cortado, a bolsa anda, como eu mostrei no gráfico anterior. E a gente vive esse momento. Por mais que venham e estão vindo algumas surpresas desagradáveis em relação à inflação, o juros segue sendo cortado, como o Banco Central vem nos indicando. Aqui eu trouxe dois exemplos que eu acho que vale bastante a pena. Aqui é o exemplo de duas empresas que estão dentro do fundo Guepardo, que o Roberto vai nos apresentar aqui. Eu trouxe a Vulcabras e depois eu trouxe o Grupo Ultra. E o que esse gráfico está mostrando para a gente? O resultado trimestral de uma empresa, no caso a Vulcabras, e o gráfico das ações da empresa. O que a gente está vendo aqui? Que os resultados da empresa são recorrentemente superiores, vão crescendo, vão indo para cima ali, seguem recorrentemente crescendo. E olha o preço das ações, crescendo também. O preço das ações, ele tende a acompanhar aí, a seguir em linha com o resultado apresentado pelas empresas. Essa é a lógica do mercado acionário. Preço subindo, pois a empresa está conseguindo entregar mais resultados, está conseguindo performar muito bem. Então, acho que é muito interessante olhar isso. Então, quando o gestor está procurando uma empresa para ele aportar, ele está nada mais fazendo do que buscando uma empresa que deve continuar entregando bons resultados, uma empresa que deve performar muito bem no próximo trimestre, no próximo ano, nos próximos 10 anos, nos próximos 50 anos, pois essa empresa tende a se valorizar. Então, esse é o trabalho, essa é a busca que o gestor faz. Aqui trouxe o exemplo do Grupo Ultra, mesma coisa, né? Um pouquinho mais curta a janela eu trouxe, mas olha, a linha azul ali está mostrando o resultado operacional da empresa, aquilo que eu falei, o EBITDA, que o pessoal trata, né? O resultado operacional da empresa, subindo, crescendo, e o preço das ações ali, valorizando. Então, são duas empresas aí que o pessoal da Guepardo já aporta, já estão no portfólio do fundo, e mostra aí como buscar uma empresa que entrega bons resultados é o caminho para uma renda variável que te entrega excelentes resultados. Tá? Então, não adianta a gente acreditar que vou achar uma ação aqui que ela está indo mais ou menos, mas quem sabe ela vai conseguir performar melhor, haja mais compradores que puxem o preço da ação. Isso é especulação. Agora, olhar aqui uma análise dessa forma, entendendo resultados da empresa, momento, endividamento da empresa, você consegue buscar resultados aí em empresas que compõem muito melhor o seu portfólio. Esse trabalho aqui, ele é extremamente difícil de ser feito. Como eu falei, a gente na pessoa física querer fazer isso aqui é complicado, é muito tempo gasto, precisa de uma equipe, precisa de um entendimento. O pessoal da Guepardo, por exemplo, faz isso há 22 anos. Não é de um dia para o outro que a gente aprende a fazer uma coisa assim. Então, é importante saber quem a gente procurar para fazer essa boa gestão aí do portfólio, escolher bem aí as empresas que compõem o portfólio. E aqui eu trago um gráfico que é o famoso PL. Tá? O pessoal no mercado financeiro olha muito isso daqui. O que é o PL? É o preço de todas as ações que estão no índice Ibovespa
Tá? Então, o preço das ações que estão no índice Ibovespa dividido pelo lucro das empresas do Ibovespa. O que isso aqui está mostrando para a gente? Se as empresas aqui no Brasil, que compõem o índice Ibovespa, estão com um resultado, um lucro bom, diante do preço de suas ações. Ou seja, está mostrando se as ações deveriam valer mais do que estão valendo hoje, dado ao resultado das empresas. E o que a gente vê aqui é que está em um nível bastante baixo. Tá? Ou seja, as empresas estão com lucro legal no índice Ibovespa, porém o preço das ações está bastante descontado. Por quê? Daí a gente pega um pouco de outras questões também. Insegurança jurídica, momento político, guerra lá fora, diversas questões que compõem isso também. Mas, se a gente olhar aqui desde 2001, a gente vê que a gente está em um nível muito baixo. Então, há oportunidades na renda variável? Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Essa oportunidade vai se concretizar em curto prazo? Impossível dizer. Ela vai se concretizar para todas as empresas? Não. Isso eu tenho certeza que não. Ela vai se concretizar para aquelas empresas que seguem entregando bons resultados, que têm uma boa governança. Vocês não veem aí que, ano a ano, tem ano que a bolsa vai 2%, mas tem fundo que subiu 20%, subiu 40%. O que esse cara fez? Ele achou empresas que performaram muito melhor, que entregaram resultados muito melhor, que foram muito mais resilientes diante do cenário, e é isso que traz resultado para as empresas, é isso que funciona de verdade. Eu acho que tem um exemplo que quem acompanha um pouquinho mais de perto aí os investimentos, tem uma empresa que é muito falada, que é a WEG, uma empresa brasileira, gigantesca, empresa que mais produziu bilionários no Brasil, é uma empresa gigante que fica lá em Jaraguá do Sul, e é uma empresa que tem o preço de suas ações muito alto. E todo mundo fala, é difícil comprar a WEG, porque o preço dela está muito alto, não é possível, uma hora ele vai cair. Porém, cada divulgação de resultados da WEG, o resultado vem um pouquinho melhor. Passa um tempo, vem um pouquinho melhor. Passa um tempo, melhorou a governança. Passa um tempo, toda hora eles estão melhorando. Logo, o preço da ação continua subindo. Então, é essa busca que é muito importante. Aqui eu trouxe exemplos aí de notícias que saíram, né, dos resultados das empresas, do caso da Guepard. Então, por exemplo, o Vulcabras tem alta de 18,5% do lucro no quarto trimestre, pagará 204 milhões em dividendos. Ultrapar tem lucro líquido de 1,1 bilhão no quarto trimestre, alta de 33%. A gente está vendo empresas reportando resultados melhores. Logo, as empresas vão, pouco a pouco, se valorizando. Temos que excluir dessa questão momentos, pandemia, tudo caiu, tudo desvalorizou. Depois o Roberto pode contar para a gente se isso foi bom ou ruim para eles. Com certeza eu já vi, obviamente, ele falando várias vezes, como muitos de vocês já viram, que foi muito bom. Por quê? Se comprou empresas que são resilientes, que entregam bons resultados, muito barato, o preço da ação caiu, a empresa é a mesma, passou a pandemia, o preço subiu. Então é natural, há oportunidades aí a serem aproveitadas nesses momentos. Acho que era um pouquinho disso, eu acho que o que eu tentei trazer aqui é um compilado de algumas informações para ajudar a gente no entendimento da renda variável, entender que a renda variável ela é muito mais do que o Ibovespa, é muito mais que um day trade, é muito mais que uma operaçãozinha ali, não é isso. São empresas performando bem, cuidando da sua dívida, atentas ao momento econômico, que estão com uma boa governança e, consequentemente, vão continuar entregando bons resultados e, consequentemente, resultados para os seus acionistas, aquele que investiu o dinheiro. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu encerro aqui a minha fala, eu vou passar a palavra para o Roberto, para que ele dê continuidade, e depois eu fico aberto ali para perguntas. Obrigado. Fala, Gustavo, obrigado. Primeiro, pessoal, obrigado aí por virem na palestra. Vou até aproveitar um pedaço aqui da tua apresentação, pedir para o João segurar lá, de um slide interessante, até para contar um pouco do que a gente faz no dia a dia, né? Porque muitos de vocês já me conhecem, né? Meu nome é Roberto Esteves, eu sou sócio já há 15 anos da Guepard Investimentos, e acho interessante mostrar um pouco dos casos, do que a gente faz no dia a dia, né? Porque vocês acabam vendo a cota do fundo. Graças a Deus a cota tem ido muito bem, principalmente além dos 22 anos, mas mais focado nos últimos 5 anos que a gente teve mais captação de RPPS.
sempre pela Empire, né? A Empire que faz a nossa distribuição. E eu acho interessante contar esse caso da Ultrapar, para mostrar um pouco disso que o Gustavo falou, que é da onde que vem, né? Porque as pessoas acabam olhando a ação sobe, a ação cai. Qual que é o nosso trabalho do dia a dia? E, por acaso, o Grupo Ultra, muitos de vocês conhecem uma empresa do Grupo Ultra, né? Que é o Posto Ipiranga, que o Paulo Guedes sempre falava, né? O famoso Posto Ipiranga. E tem outras duas empresas, tem a Ultracargo e a Ultragás, que são outras duas empresas, mas a grande empresa mais conhecida mesmo é o Posto Ipiranga. E aí, o que acontecia, né? Qual que é o nosso trabalho do dia a dia? A gente acompanhava muito de perto o Grupo Ultra, era uma empresa aprovada na nossa parte qualitativa, mas era uma empresa cara. O que significa ser uma empresa cara? Era uma empresa que para a gente estava acima do valor justo. Eu falo, eu não quero tomar esse risco. Eu vou comprar um negócio que eu acho que vale 100 por 100 ou 120, eu estou fora. O dinheiro de vocês está no mesmo lugar que o nosso. A gente não vai tomar risco sem ter uma certeza de um retorno. E aí aconteceu um negócio muito interessante no Grupo Ultra. E para mostrar que mesmo empresa de capital aberto faz besteira. As pessoas muitas vezes acham que a empresa que é de capital aberto vale 10 bilhões de reais na bolsa, não comete erros. Comete. Só que os erros deles são grandes e machucam muito a empresa. O que aconteceu na época, né? Lá perto de meio de 2020 para metade de 2021, tinha um CEO, né? o presidente da empresa, veio com uma meta para os funcionários. E a meta era a seguinte, né? Para o pessoal que organizava a distribuição de combustível. Resumo, quem vendia o combustível do Grupo Ultra para o Posto Ipiranga. E deu duas metas diferentes para os funcionários. Uma meta é, você tem que vender o máximo de volume possível, quanto mais você vender, melhor. E a outra meta era a margem. Você tem que vender ganhando muito dinheiro. Só que teve um problema, o cara não juntou as duas metas. Então o funcionário tinha duas metas separadas. Ele podia vender muito, ou podia vender ganhando muito dinheiro, com muita margem. O que o funcionário fazia? E que todo mundo faria, porque no final o funcionário está pensando no bônus dele, não está pensando na empresa. O cara é funcionário e quer ganhar dinheiro. A galera tentava vender com lucro. Vou vender com uma margem boa. Não conseguia, o cara vendia a qualquer preço, mas vendia volumes exorbitantes. O que aconteceu? Batia a meta, ganhava metade do bônus, ia para casa feliz. E a empresa? É que esse gráfico, ele tem só o único problema, é que ele está começando aqui em 2023. Essa ação que está R$ 28,00, ela valia perto de R$ 30,00 lá atrás, e depois de todo esse rolo que a empresa fez, ela chegou a valer R$ 12,00. Ela dividiu praticamente por 3 o valor da empresa, o valor da ação. Foi aí que a gente olhou. A gente já tinha a empresa aprovada, fomos lá conversar, teve uma mudança na empresa, né? O presidente da empresa saiu, entrou um cara que chama Marcos Lutz, que era da Cosan. A Cosan também é uma empresa de capital aberto fenomenal, que é dona da Shell, dona da Rumo, dona da Raizen. É uma empresa maravilhosa. E a gente acompanhou muito o trabalho dele, porque a gente já foi investidor da Cosan. E aí o Marcos Lutz foi para o Grupo Ultra, que foi daí que ele nasceu, na verdade. A primeira empresa que ele trabalhou foi o próprio Grupo Ultra. E a gente sentou com ele e fez 2 perguntas. Falou, Lutz, como é que você vai resolver esse pepino? Ele falou, é muito simples, contratou 83 pessoas para fazer a distribuição de combustível por posto, para ter a melhor margem possível e com o melhor volume possível. Então, combinou as 2 metas. Só que isso não é do dia para a noite. As empresas, as ações são muito voláteis. A ação sobe, desce. É uma folia todo dia. O mercado é esquizofrênico, vocês sabem tão bem quanto eu. E a gente pode se aproveitar disso ou se preocupar com isso. A gente se aproveita disso. Quando a ação derreteu, caiu lá para 12, 13 reais, a gente passou 2 anos comprando a empresa. Devagarzinho, a gente não fala nem que a gente compra, a gente fala que a gente coleciona a ação. E a gente foi comprando, entre 12 e 14 reais, comprando, 2021, 2022 inteiro, comprando, virou nossa segunda maior posição do fundo. E é porque a gente estava vendo o trabalho que ele estava fazendo lá, a gente estava vendo que estava dando certo, a gente estava vendo que as margens iam começar a melhorar, e esse é o trabalho, porque, e foi muito bem colocado pelo Gustavo, no final tem uma empresa que emite nota, que paga imposto, não é uma ação, não é um negócio etéreo, tem uma empresa lá no final. E a gente tem que acertar essa empresa. Onde que se ganha dinheiro de verdade? Não é tentar acertar quanto vai ser o resultado da empresa naquele trimestre. É acertar 3 anos depois. É você comprar um negócio falando, daqui a 3 anos vai acontecer tal coisa. E foi o que aconteceu. Você vê, tanto é que, olha o lucro dela. Isso daqui já era em junho de 23 que a empresa já tinha melhorado. Ela estava dando mais ou menos 1 bilhão de EBITDA. Chegou no final ali, no primeiro trimestre agora de 2024, ela está dando 2,2 bilhões.
ela chegou a dar 500 milhões. Então, ela multiplicou por 4 o resultado trimestral dela. E a ação, com isso, foi de 12, 13, 14 reais para 28 reais. E esse é o trabalho que a gente faz no dia a dia lá, é procurar esse tipo de empresa. Foi quem mais deu dinheiro para a gente e para os nossos cotistas, né? A gente, porque a gente é investidor também, igual a vocês. Quem mais deu retorno para o fundo no ano de 2023 foi o Grupo Ultra. Quem mais trouxe resultado para o fundo. E é uma empresa gigantesca, muito conhecida. Por isso que é importante o trabalho de se aprofundar, de olhar poucas empresas, fazer esse trabalho de conhecimento muito profundo nelas. Porque o único jeito de ganhar dinheiro de verdade, eu não estou falando de ganhar CDI ou Ibovespa, isso o CDI vocês fazem maravilhosamente, o Gustavo ajuda vocês, eu estou falando realmente gerar alvo, fazer aquele retorno que vai fazer vocês baterem de longe a meta atuarial de vocês, é tendo essa visão de longo prazo, é comprando investimentos muito antes deles começarem a maturar, porque se esperar ele, depois que maturou, acabou. Quem está comprando agora a 30 reais, vai ganhar dinheiro? Vai ganhar, ela ainda está barata, mas não está tão barata que nem estava quando a gente investiu em 2021 e 2022. E a importância do investidor de longo prazo, que é por isso que a gente tem... Está rolando uma balada lá fora? É por isso que a gente tem, né, muito foco nas entidades de previdência, mais ou menos 42% do nosso patrimônio são de fundações e RPPS, é porque a gente precisa de investidores de longo prazo. A gente tem 20% do patrimônio da gestora, os RPPS, as entidades de previdência, as fundações, têm perto de 40%. Então, mais da metade da gestora está com vocês, investidores super de longo prazo, e dinheiro nosso. E a gente nunca resgatou o real do fundo. Então, a ideia nossa como investidor é, eu não vou tentar acertar o amanhã. E eu imagino, depois a gente vai abrir para perguntas, certamente vão me perguntar o que vai acontecer no ano de 2024. Eu já vou antecipar, eu não tenho ideia o que vai acontecer no ano de 2024. E ninguém sabe. O que eu estou procurando é empresa que eu tenho certeza que eu estou comprando barato, que eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro, eu só não sei quando. Por isso a importância de ser um investidor de longo prazo. Porque se olha o caso da Grupo Ultra. Ficou 2 anos de lado, no terceiro ano subiu 110%. Pô, é assim que ganha dinheiro, não é um negócio para tentar dar CDI todo dia. Para a gente, como investidor de longo prazo e topando esse risco, faz todo sentido comprar esse tipo de empresa. João, você consegue colocar na minha apresentação? Só aproveitei aqui e dei uma chupinhada na sua apresentação, Gustavo, só que, como você botou esse gráfico, eu achei interessante. Espera só um segundinho que tem troca de apresentação. Boa. Só para contar um pouco, né? Então, tudo que eu falei do Grupo Ultra é o que a gente tem feito nos últimos 22 anos. É exatamente isso, é se aprofundar na empresa, entender o que o cara faz, entender por que está barato. E realmente o Gustavo falou uma coisa importante, VEG. A gente odeia que a gente nunca conseguiu comprar VEG, porque sempre teve cara. E ou como aqueles caras entregam o resultado, viu? Que ódio. Não dá para comprar. Todo ano a gente acha que está caro, e os caras entregam mais resultado do que a gente espera e a ação sobe mais. Mas tem que ter disciplina. A gente prefere deixar de ganhar do que perder. Eu não vou comprar um negócio que eu acho que está caro, porque talvez ele entregue mais resultado e fique mais caro do que eu acho. Eu quero comprar coisa muito descontada do valor, porque aí a gente dorme que nem um bebê. A gente tem praticamente todo o nosso patrimônio no fundo. Então é muito importante a gente dormir bem e a gente quer passar sempre essa transparência para vocês também estarem tranquilos. A gente faz um call de resultado trimestral, né, o nosso, até com os RPPS foi agora na segunda-feira, para exatamente quem é investidor nosso entender o que a gente está fazendo, que tipo de empresa a gente está investindo, o que a gente está achando delas, para abrir para perguntas, né? Então a gente tem essa proximidade. E vocês, olha, eu não sou fã de investir no Ibovespa, e acho que esse gráfico aqui está mais do que provado, né? Aqui é o Ibovespa em 22 anos e meio, quase 23 anos, contra o CDI. Ou você é um excelente gestor de, quando cai compra, sobe e vende e tal, mas que infelizmente é difícil de fazer isso, ou faz todo sentido vocês terem uma parcela gigantesca no CDI e não ter parcela relevante no Ibovespa, tanto ativo quanto passivo, na minha visão. Agora o fundo traz um CDI mais 10 ao ano ao longo de 22 anos. Por quê? Fazendo exatamente esse trabalho que eu comentei para vocês do Grupo Ultra. É isso que a gente faz no dia a dia. Com essa disciplina, comprar, ter uma visão de longo prazo. O fundo não alavanca, o fundo não usa derivativo, o fundo não faz hedge, o fundo não faz day trade. É a coisa mais caxias do mundo. E dá para ganhar dinheiro assim. É só ter disciplina, é só se aprofundar nos investimentos, saber o que está investindo, conversar com as pessoas, fazer esse trabalho de diligência com muita profundidade, que é o que eu e a minha equipe a gente tem feito ao longo desse tempo. Eu estou já há 15 anos na gestora. Eu entrei lá em 2009, a gente tinha mais ou menos 180 milhões de patrimônio, hoje estamos com mais de 4 bi.
Um pouco só aqui num histórico mais de curto prazo, né? Que a gente vê muito fundo antigo que nem o nosso, que obviamente o cara mostra um histórico maravilhoso aí, super de longo prazo, e aí você fala, tudo bem, mas e como é que você foi nos últimos 3 anos? Né? Então, um pouco de como é que foi o fundo aqui, tanto na janela de 12, 24, 36 e 60 meses, né, 5 anos, você vê que o fundo não tem nada a ver com a indústria, ou com a bolsa, ou com o CDI. Olha como realmente a gente conseguiu gerar alfa, tanto no curto prazo, e assim, no curto prazo, pode ser que a gente gere alfa, pode ser que a gente não gere, em nenhum momento a gente fica numa preocupação de fazer uma geração de alfa de curto prazo, de realmente ganhar um retorno muito acima do CDI no curto prazo. A minha meta é o quê? 2 anos, 3 anos, 5 anos, esse é o horizonte que a gente olha. Por sorte, e obviamente também gestor depende de sorte, mesmo no curto prazo a gente está muito bem, a gente está dando aí praticamente 4 vezes o que deu o CDI num período que o CDI já estava alto, aí com uma média de 12%. A indústria são essa série desses fundos que estão embaixo, que são alguns fundos que também têm uma filosofia muito semelhante à nossa. Então tem a indústria tanto em 12, 24, 36 ou 60 meses. E aí o Ibovespa, que obviamente todos vocês conhecem, e o CDI também, que é o carro-chefe, que é o nosso grande vilão, roubador de dinheiro aí da indústria. Porque rende muito bem, graças a Deus. Um pouco do passivo que eu comentei, né? Então, 41% aí de entidade de previdência, a gente tem perto de 20%. Aí o Wealth, Family Office, né? São investidores também super de longo prazo, mais ou menos 17% do patrimônio. Plataforma, perto de 14%. E a gente tem um fundo de previdência também para o investidor que quer o investidor poupar para a previdência dele, né? Então, a gente também tem perto aí de 8% do fundo. A gente não é uma gestora de small cap, tá? Então, explicar, não sei quem conhece esse termo, mas às vezes as pessoas podem confundir e achar que, por ter uma geração de alfa muito alta, é uma gestora que acaba concentrando em pequenas empresas. Praticamente 70% do patrimônio do fundo está em empresas large caps. Large caps, na nossa visão, são empresas que têm mais de 9 bilhões de reais de valor de mercado. A gente tem perto aí de 22% em mid cap, que seria entre 4,5 e 9, e tem quase nada, 0,9 do fundo, em empresas entre 0 e 4 bilhões e meio, que seria o small cap. Eu vou passar super rápido o que a gente acredita, porque depois eu acho interessante a gente abrir para perguntas. Sempre as perguntas são muito interessantes e eu acho ajuda até a ir desenvolvendo um pouco da linha de raciocínio. Que tipo de empresa a gente gosta, né? Eu comentei um pouco do Grupo Ultra, Vulcabras. Vulcabras, muitos de vocês devem conhecer o produto, mas não conhecem a empresa. A Vulcabras é dona da Olímpicos, de tênis esportivo, dona da Mizuno, também de tênis esportivo, é uma marca japonesa, que ela distribui e produz aqui localmente no Brasil. E ela é dona também da Under Armour. Under Armour é uma marca super famosa fora do Brasil. Ela é a 3ª maior do mundo de marca esportiva, só que no Brasil ela é super desconhecida, ela ainda é a 9ª. Olímpicos é o tênis que mais vende no Brasil. Nike é o segundo, Olímpicos é o primeiro, Nike é o segundo, Adidas é o terceiro, Mizuno é o quarto. Então a Vulcabras é dona da 1ª, da 4ª e da 9ª marca que mais vende no Brasil. Somando as 3 marcas da Vulcabras, ela é maior que a Nike e a Adidas somadas no Brasil. O que isso significa? Poder. Tem poder contra o distribuidor, ela tem 20 mil pontos de venda que ela distribui, então ela consegue botar preço melhor porque ela tem um pedaço importante do mercado. Você tem poder contra o seu fornecedor, você é um grande comprador de diversos produtos que precisa de insumo para fazer um tênis. Você tem 2 fábricas centralizadas que te permitem fazer isso de uma forma mais eficiente. Ela não tem dívida, então essa parte um pouco do que o Gustavo falou, de melhorar ou não para a empresa a queda de juros, não tem um impacto direto no resultado da Vulcabras se os juros caem. Para a Klabin tem impacto, para o Grupo Ultra tem impacto, tem algumas empresas que têm impacto no nosso portfólio. Vulcabras, por acaso, é uma empresa que não tem impacto. Mas é uma empresa muito grande, muito conhecida e que realmente a gente vê um resultado muito interessante ao longo de todo esse período. Que tipo de empresa a gente gosta? O grande foco é no qualitativo. Porque é muito o que a gente fala, não adianta, empresa ruim não vai para o valor justo. Olha exatamente o caso da WEG que ele comentou. A WEG é uma empresa tão boa de entrega de resultado, de governança. Um negócio que me impressiona muito, que eu fui ler bastante sobre a história da WEG, em 1977, os irmãos, né, que fizeram a WEG assinaram num papel de padaria um primeiro acordo de que os filhos não poderiam trabalhar na empresa se não tivesse um nível tal de educação. Olha, isso em 1970, gente. Olha o quão para frente eles estavam no quesito governança. Eles já estavam preocupados com o nepotismo na empresa, de botar filho, e aquele filho herdeiro preguiçoso está lá trabalhando e destruindo a cultura da empresa. Isso em 1970. Não é à toa que a empresa chegou onde chegou.
Então, o qualitativo das empresas é muito importante. Ela faz o operacional das empresas ir para o valor justo e ela faz a empresa negociar num preço justo, porque tem governança, porque tem estratégia, porque o mercado confia, porque sabe para onde ela está indo, sabe que ela vai entregar o resultado. Então, o que foi o caso do Grupo Ultra. Olha como pessoas são importantes. Trocou o gestor da empresa, trocou as metas, surpresa, multiplicou por 4 o resultado operacional da empresa. Então, pessoas são muito importantes. O nosso trabalho é conversar com eles todo dia, o dia inteiro. Então, a gente começa das 450 empresas da Bolsa, 1/4 mais ou menos a gente tira por tamanho e liquidez, empresa muito pequena que não faz sentido a gente olhar. Depois, setorialmente, a gente tira diversos setores que a gente não quer ser sócio, porque foi o que a gente falou no começo, tanto o Gustavo quanto eu falei. Botou R$1 numa empresa, você virou sócio do cara. Então, eu quero ser sócio de gente bacana. Eu quero ser sócio de empresa que está no setor bom. Tem diversos setores que eu não quero ser sócio. Empresa aérea, não quero ser sócio. Meios de pagamento de adquirência, Cielo, Stone, né, de maquininha, não quero ser sócio, acho que não tem vantagem competitiva nenhuma. Varejo online, Magazine Luiza, Ponto Frio, Via Varejo, tal, né, Mercado Livre, não quero ser sócio, acho que não tem vantagem. Todo mundo aqui, ninguém tem uma de preferência e fala, eu só compro nesse. Você vai comprar uma televisão, você põe no Google, o que for mais barato, você compra. Sabendo, né, sendo um site confiável, que você não vai tomar uma fraude, você compra. O que importa é preço. Eu quero ser sócio do cara que tem a marca, que é o caso da Vulcabras. Ela é dona da marca, ela tem o poder. Eu não quero ser sócio só do repassador e que tenta ganhar um pouquinho, mas pode vir um outro cara e cobrar mais barato e ele acabou o negócio dele. Eu estou fora. Porque a gente está sempre olhando 10 anos para frente. Depois disso, já olhando as empresas, aí eu vou entender estratégia, gestão, para onde o cara vai, qual é o alinhamento do cara, como é que é a governança, como é que é toda a parte de meritocracia, desdobramento de metas, vamos falar com o funcionário do cara, vamos falar com esse funcionário do cara, para realmente entender para onde que essa empresa vai no longo prazo. Que é aí que ganha dinheiro de verdade, não é no trimestre, entendeu? Terminou todo esse trabalho, a gente só tem 70 empresas que a gente gosta, que a gente fala, pô, essas eu amaria ser sócio. Aí depende de preço. Eu quero comprar coisa barata. Eu quero comprar excelentes empresas e descontada do valor justo. Que é uma delícia, você dorme que nem um bebê. Será que a bolsa vai subir ou vai cair amanhã? Eu não tenho ideia. Eu sei que eu estou comprando coisa barata. Eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro, eu só não sei quando. Por isso a importância de ter um passivo alinhado com o seu ativo. Não dá para eu pensar no meu ativo de super longo prazo, 3 anos, e ter todo o meu patrimônio de plataforma, que infelizmente é o cliente mais curto prazista. Tem muito cliente bom de plataforma, mas também tem muito cliente ruim. Não adianta eu ter todo o meu patrimônio de plataforma e acabar tomando resgate no curto prazo, porque o fundo foi mal em 2 meses. Então, você tem que ter isso muito alinhado, porque isso deixa a gente dormir tranquilo com os nossos investimentos. Espera só um segundo que eu estou longe aqui. Acho que eu vou abrir só mais um slide, porque eu sei que o Gustavo vai me cobrar e mandar eu mostrar esse slide. Então, eu já vou mostrar antes dele me cobrar. Que é um pouco do que a gente faz no dia a dia, tá, gente? Deixa eu pegar um outro caso aqui, que eu sempre uso da Klabin. Vou pegar o caso de Petrobras, vai. Petrobras é uma empresa que a gente investiu em 2020 e desinvestimos em abril de 2022. E aqui está um pouco do que a gente faz no dia a dia, né? Então, ela foi aprovada no final de 2019 como uma empresa qualitativa, né? Falando, pô, realmente tem uma gestão de longo prazo, realmente virou uma empresa que é para ganhar dinheiro, realmente vai dar muito dividendo. Todo o trabalho que vocês acompanharam da Petrobras, principalmente pós o início do Temer com o Pedro Parente. Em azul é quantas ações a gente foi comprando ao longo do tempo. E em cinza é o preço da ação. E vocês veem como é quase um espelho que a gente faz em relação ao preço da ação, né? Então, olha como a ação começou a cair, a gente começou a comprar, ficamos muito tempo, principalmente no começo da pandemia, preocupado, porque a gente não tinha ideia, né, o que ia acontecer no mundo, então a gente manteve a posição. Aí logo aqui foi quando teve a primeira troca da presidência da Petrobras, foi quando o Castelo Branco saiu, né? O Bolsonaro demitiu o Castelo Branco e botou outro cara no lugar. Qual que era a mensagem que o mercado tinha entendido que a gente entendeu diferente do mercado? O mercado falou, né? Pô, até deram a expressão na época, Dilma, vai começar a dedar a Petrobras. A gente olhou e falou, não acha que é isso. A única coisa que ele queria que era diferente do Castelo Branco é que o Castelo Branco queria trocar o preço do combustível todo dia. E o Bolsonaro queria trocar uma vez por mês. Não muda nada para a empresa, o operacional da empresa, trocar uma vez por dia ou trocar todo mês. O que muda? Você trocar todo dia, é todo dia notícia na capa do Estadão. É todo dia no Jornal Nacional falando que subiu o preço. Você dá uma troca de 15%, é uma notícia, é um jornal, é que nem o Maquiavel falava, notícia ruim se dá de uma vez. Não dá conta-gotas.
Então, era uma coisa muito simples que ele queria, que mudava zero para a empresa no longo prazo. Olha como a gente aumentou posição, vimos que realmente não ia mudar, continuamos aumentando posição, aí a ação veio de mais ou menos R$16 para 32, desinvestimos tudo, aproveitamos para comprar outras empresas. Então, esse é um pouco do nosso dia a dia, né? Aqui tem diversos casos. Se quiser, deixa eu mostrar um outro aqui. Gerdau, que também é empresa de siderurgia, super grande, super famosa. Mesma coisa, começamos a comprar, na pandemia ela caiu para perto de R$10, depois foi para 30, é quase um espelho que a gente faz. Olha como a gente vai vendendo, vendendo, chega a ação daquele pico, a gente vende, porque é sempre uma relação risco-retorno. Pô, eu acho que a ação vale 100, eu estou comprando por 50, eu quero ter um tamanho de posição. A ação subiu para 70, né, do 100, eu não quero ter o mesmo tamanho de posição que eu tinha quando eu comprei por 50. Agora ela está um pouco mais cara, está mais próximo do valor justo. A gente vai devagarzinho botando no bolso o dinheiro. Se tem outra coisa para comprar, que ótimo. Se não der, se não tem nada para fazer, a gente deixa no CDI. Aí a ação foi subindo, foi chegando próximo do valor justo. Chega uma hora, a gente terminou o desinvestimento lá em abril de 2021. Botamos dinheiro, como tava, o resto da bolsa estava muito barato. Já pegamos esse dinheiro e gastamos em outras coisas. Então, esse é um pouco do nosso dia a dia. Eu não vou me estender muito. Acho que é mais legal até a gente transformar quase num bate-papo, aí abrir para perguntas. Se alguém tiver dúvida. Quem fizer a primeira pergunta, o pessoal da Empire vai pagar uma bebida à noite. Tá? Isso é garantido. O Sullivan, que eu vi estava lá atrás, confirmou comigo. Tá aqui? O Sullivan confirmou. A terceira pessoa que fizer pergunta ganha um Red Label. Caixa fechada, também garantido pelo Sullivan. Não? A Guepardo dá um abraço e dá rentabilidade. É a melhor coisa que a gente pode fazer para vocês. Tá bom? Pessoal, queria abrir aqui para dúvidas, perguntas. Não sei se tem alguma coisa que o Gustavo queira complementar, mas acho que é legal para a gente manter o bate-papo. Peraí. Gabriela, vou te botar para vir fazer trabalho, já que você está tirando a Guepardo. Peraí. Deixa eu pegar o... Som. Meu nome é Eliezer, eu sou do RPPS de Barueri. Bom, primeiramente, parabéns pelos números, né, pelos valores. Mostra-se que a gestão tem feito um bom trabalho com a performance das cotas, né? Você citou aí na sua apresentação um pouquinho, você falou um pouco de longo prazo, falou um pouco de curto prazo também, né? Apesar do passivo do RPPS ele ser de longo prazo, de fato, a nossa meta atuarial ela tem que ser batida esse ano, né? Nós temos o que reflete o nosso passivo, né, de acordo com as cobranças da Secretaria da Previdência, é a nossa meta atuarial que deve ser cumprida já. Inclusive, eu costumo brincar com o pessoal lá do meu instituto, que eu digo, olha, a gente tem que ter uma cabeça muito mais keynesiana. A gente tem que acreditar que no longo prazo todos nós estaremos mortos, portanto, precisa bater a meta esse ano. O ano que vem pode ser que se eu não bater a meta eu nem esteja aqui. Então, qual seria a estratégia da gestão, né, caso, falando-se de manejo de risco, né, caso as expectativas elas frustrem, qual a estratégia de manejo de risco para que impacte menos as frustrações sobre a performance do fundo? Obrigado. Perfeita pergunta e, de fato, eu sei e sofro com a dor de vocês, porque vocês têm um passivo super de longo prazo, mas são cobrados todo mês e praticamente todo ano, e você não bate a meta, tem que fazer cartinha, tem que explicar o porquê que não bateu a meta. Por isso, sendo 100% transparente, eu recomendo a todos os RPPS não ter uma posição gigante em renda variável. Tem que ter um negócio que seja confortável, que você possa aguentar esses momentos e que a renda fixa, principalmente travando, né, quando as NTNBs estão com um prêmio bom, trava, deixa na curva até o vencimento para poder garantir um retorno no ano, porque vai ter anos bons, vai ter anos... Você pega, por exemplo, os nossos últimos 5 anos. Tudo bem, 2019, maravilhoso, a gente deu 99%, acho que você não ia me ligar para reclamar. 2020, o fundo deu 14%, foi mais ou menos, foi perto da meta atuarial. Talvez, acho que foi um pouco acima, mas não foi grandes coisas. 2021, a gente deu 10%, a Bolsa deu menos 10%, acho que a gente não teria batido a meta atuarial, então a gente atrapalhou na teoria em 2021. 2022, o fundo deu 5%, a Bolsa deu 4 e pouco, então a gente gerou alfa, mas não bateu uma meta. Aí chega 2023, a gente dá 40%, que aí resolve todos os pepinos do ano para trás. Só que qual é o problema? Se você está muito carregado na renda variável, e obviamente ela chama variável por causa disso, você poderia não aguentar chegar o ano de 2023 para ter o retorno
dos 2 anos anteriores, que um deles quase bateu a meta, o outro ficamos um pouco pior do que a meta. Então, aí, automaticamente, você poderia não estar se você tivesse uma posição muito grande. Então, infelizmente, e é uma pena isso, porque vocês têm um passivo super de longo prazo, ou mais ainda do que as fundações, porque muitos RPPS estão ainda com muita entrada e com muito pouco participante, já recebendo, né? Então, já como, vamos dizer, como pagamento. Mas eu entendo, e se eu estivesse no lugar de vocês, eu faria o mesmo. Teria uma parcela menor em renda variável, menor assim, entre 10% e 20%, entre 7% e 12%, depende. Obviamente, cada instituto tem o seu estômago. E teria mais na renda fixa, travado nas NTNBs, aproveitando, subiu, trave, vai para casa, para você poder ter um excesso de risco, porque você travou 80% do teu patrimônio. Vamos dizer, tua meta atuarial é 5,5%, vai, tanto faz. Você travou a 6,5%, você sabe que você tem uma gordura para poder tomar mais risco na parcela de 20%. O que eu não colocaria? R$1 no Ibovespa. Porque, para mim, o Ibovespa é aleatório, pode estar barato, pode estar caro. É muito diferente o Ibovespa do que a gente faz. Eu pego a Bolsa, ela tem 60 e poucas empresas. Tem empresa boa, tem empresa ruim, tem Azul, tem Stone, tem empresa que eu não gosto, tem empresa que eu nunca seria sócio, tem empresa que tem problema de corrupção, tem de tudo lá dentro. Eu quero escolher as melhores, eu quero escolher as que estão mais baratas. Eu quero que, quando bater o valor justo, eu vá embora e compre outra que está barata. O Ibovespa é estático, subiu, caiu, tal, o cara não mexe a posição dentro do Ibovespa. Então, o Ibovespa é um índice, mas não quer dizer que seja um bom investimento de longo prazo. Mas eu compartilho. Se eu fosse um gestor de RPPS, eu faria isso. Eu não teria uma posição gigantesca, porque às vezes você pode morrer no meio não chegar e atravessar o mar, entendeu? Você pode não conseguir atravessar o rio porque pegou 2 anos ruins, aí não bateu a meta, e os caras te obrigam a estopar ou te degolam e você tem que procurar outro lugar. Obrigado. Sullivan, depois pega o nome dele aqui para dar o primeiro brinde, tá? Obrigado pela pergunta. Mais dúvidas, pessoal? A primeira é mais difícil sempre. Sem dúvidas. Roberto, deixa eu complementar então essa questão. Claro. Acho que a resposta disso que o Roberto já deu aqui é a diversificação de carteira, né? A gente mais ouve, né? Que como é que a carteira tem que estar diversificada? Aproveitar momento, aproveitar a oportunidade. Pô, o CDI agora está ajudando vocês a bater meta. A gente fala, o CDI é ruim, mas agora ele está alto, ele te ajuda na meta. Um fundo de crédito privado, um pouquinho acima do CDI, está te ajudando na meta. Comprar B, que o Roberto falou, comprar NTNB, tem que comprar? Pô, a gente fala, a NTNB é a nossa maior rival, né? Porque o cara ou vai para renda variável ou está comprando B. Agora subiu, o pessoal está comprando B de novo. Normal, o cara tem que comprar, pôr na carteira dele, isso vai diminuir a volatilidade, vai preparar sua carteira para esses momentos difíceis, faz parte. E saber oscilar ali e escolher os bons gestores da sua renda variável, né? Com certeza vai ter momento que ela pode te atrapalhar, vai ter, só que a geração de retorno da renda variável ela é muito alta, né? Aquele primeiro gráfico ali do Roberto é um negócio assustador, né? A gente fala, eu queria ter todo o meu patrimônio lá durante esses 22 anos. Multiplicar o patrimônio por 95 vezes, o CDI só te deu 12,5, né, mais ou menos ali. A Bolsa só te deu 8 e pouco. Então, assim, a importância da renda variável é inegável, como de outras classes de ativos, um FIP e tudo mais. É inegável. Precisa ter na carteira? Com certeza. Só que esse tamanho ele pode ser mensurado. E daí vai do conservadorismo ou não de cada comitê. Se todo mundo no comitê ali está super alinhado de que vamos buscar resultado mais longo prazo, deixar isso muito bem justificado e tudo mais, um pouco mais na renda variável. Se não, um pouquinho menos, mas deixar aquela margem para poder operar. Agora é um momento legal? Porque o juros está caindo. Isso quer dizer que esse ano vai entregar? Não. Né? Pode atrasar, pode vir mais devagar, pode vir mais na frente, mas essa busca de empresas que vão entregar ainda mais, que o pessoal faz aqui muito bem, isso com certeza vai colaborar para entregar mais retorno, um retorno excedente aí que é muito importante. Tá? Mas só para complementar a pergunta. Aproveitar também e fazer uma pergunta, seguinte, perguntar, né, tanto para o Roberto da Guepardo como o Gustavo aí da Empire, que muitos regimes próprios já têm aplicado, né, em renda variável e tal, mas quer destinar, né, um valor também para renda variável. Hoje, né, a gente vê que a B3, a Bolsa Brasileira, está indo regularmente. Mas a Bolsa dos Estados Unidos está indo muito bem, tá certo? Então, talvez, né, algum regime próprio aí tenha esse questionamento.
hoje, né, ou no futuro bem próximo aí, o que é melhor aplicação? Eu tenho hoje o dinheiro, eu vou aplicar hoje. O que devo fazer? Aplicar na Bolsa de Valores brasileira ou na Bolsa de Valores americana? O que seria mais interessante nesse momento para aplicar? Eu vou te falar em relação... É que tem duas coisas. Uma coisa, se você botasse uma arma na minha cabeça e falasse Bolsa brasileira ou S&P, né, Bolsa americana, eu sou Bolsa americana, que eu não gosto do índice Bovespa. E lá fora você tem empresas maravilhosas, que são excelentes, que sempre trazem notícias positivas, é outro negócio. Agora, você falar, o nosso fundo, que eu posso escolher as empresas que eu quero investir, versus a Bolsa Americana, o nosso fundo. Se eu achasse que a Bolsa Americana era melhor, a gente fecharia a Guepardo, mandaria todo o nosso dinheiro para fora e deixaria lá. É que a gente vê lá fora, você acaba sendo muito levado pelo fluxo global. Se o fluxo global for bom para a Bolsa lá fora vai subir. Se o fluxo global não for bom para a Bolsa, você pode perder. Então, é um negócio... E, além de tudo, para o RPPS, tem mais um outro ponto que eu acho que atrapalha muito vocês. É que, além de tudo, tem o câmbio. Então, você ainda toma nos dois lados. Você tem a Bolsa... Então, pensa assim, normalmente a Bolsa Americana sobe, é um momento bom. E aí, normalmente, é quando o câmbio cai, né? Quando o dólar se desaprecia, né? Versus o real valoriza. Então, você ganha nas duas pontas. Você ganha na Bolsa lá fora e ganha no câmbio. Só que, na outra ponta, se tem um momento ruim de mercado... A bolsa lá fora cai e o dólar sobe. Aí é duplo canaleta, porque aí você toma aquele surpresa, que foi o que aconteceu em 2021. Muitos de vocês deveriam estar começando a botar o pezinho em investimento lá fora e pegaram todo esse problema que foi no ano de 2021-22, que a bolsa lá fora caiu, né, principalmente quando os juros começou a subir lá fora, e aí vai muito correlacionado com o que o Gustavo falou, essa relação de juros e bolsa. Então, juros lá fora começou a subir, bolsa caiu, e aqui o câmbio subiu. Aí foi dos dois lados. Aí um negócio que você achava que ia tomar um prejuízo, tomou um prejuízo gigante. Então, você fala assim, bolsa brasileira versus bolsa lá fora, sem dúvida, a bolsa lá fora, durmo tranquilo. Agora, bolsa brasileira, bolsa lá fora e Guepardo, eu prefiro Guepardo. Senão, pensa que a gente tem 20% do patrimônio da gestora do fundo, né, do nosso dinheiro. A gente não tem para inglês ver, a gente não tem para vocês verem que a gente está acreditando. A gente tem porque é o que a gente acredita desde o início da Guepardo. E é onde a gente põe todo o nosso dinheiro que a gente vai ganhando. Porque é a nossa aposentadoria. Eu tenho um pequeno parcela do meu dinheiro lá fora para risco. Assim, Brasil acabou, tenho que ir embora com meus filhos. Beleza, toco, tenho dinheiro lá para viver 2 anos de vida. Mas onde eu estou com dinheiro de verdade para ganhar dinheiro de verdade é aqui no Brasil. O Brasil tem os problemas, né? Por que dá para ganhar dinheiro de verdade? Porque o Brasil é o Brasil. Não dá para se ganhar esses 22% ao ano lá fora, consistentemente, né? 1 ano, 2 dá para fazer. Mas estou falando consistentemente por 23 anos, porque é Estados Unidos. Ali o negócio é muito mais estável, entendeu? Então lá é muito mais uma preservação de capital de longo prazo que eu tenho. Aqui é para ganhar dinheiro. Obrigado pela pergunta. Pergunta número 2. Deixa eu complementar também só, então. Eu acho que aqui pega muito a questão risco-retorno. Risco brasileiro ele é mais alto, o Roberto falou, dá mais oportunidades. A Bolsa aqui tem muito mais oportunidades? Com certeza, a Bolsa aqui é muito pequena ainda. O Roberto falou, tem 480 empresas aqui no Ibovespa, é muito pouco. Né? Nos Estados Unidos tem um absurdo, 4.000 empresas e tudo mais, e abrindo empresa, M&A todo dia. Então, é um mercado lá muito mais resiliente. Quando a gente olha o gráfico da Bolsa Americana, a entrega de resultado é absurda, né? O próprio S&P lá é uma entrega absurda, uma resiliência muito grande, interessante. Volto ao que eu falei anteriormente, diversificação. Por que não ter um pouquinho lá fora, ter um pouco aqui, num bom fundo, bem alocado? Mas o Brasil é um país com um risco maior do que o risco americano. Logo, tem oportunidades maiores. Quem souber gerenciar muito bem esse risco, essa relação risco-retorno, consegue entregar resultados muito bons para a sua carteira. Mas, de novo, acho que o recado final sempre é de diversificação de carteira. Acho interessante a Bolsa lá fora, vou ter um pouquinho lá, entendo menos sobre o mercado lá fora, então um pouquinho menos, aqui eu entendo um pouco mais, estou mais confiante, tenho mais, tenho CDI, tenho IMAB, tenho
a minha NTNB, pronto, montei uma carteira ali que me deixa confortável, que eu durmo tranquilo, né? Não adianta assumir um risco que não é seu, falar, agora eu estou muito confortável com a renda variável, vou ter meus 30% e não durmo à noite. Não é esse o caminho, né? Então, que eu tenha lá meus 20%, agora eu fiquei mais confortável, aumentei um pouquinho, menos confortável, diminui um pouquinho, coloquei um pouquinho lá fora, montei uma carteira que é resiliente e que me deixa tranquilo para seguir com meus investimentos, buscar a meta e tudo mais. E não adianta a gente achar que há a solução para o problema, né? Acho que o ano passado todo mundo bateu meta, falou, nossa, bati meta, deixa eu ver aqui como é que todo mundo foi. Todo mundo bateu meta. Deixa eu olhar os 3 anos para trás. Nossa, ninguém bateu meta. Pô, teve 1 ou 2 ali que bateram uma meta, o resto não bateu. É momento de mercado, né? Então tem que saber aproveitar esses momentos de mercado um pouco mais baixo, construir uma posição para no longo prazo você entregar um bom resultado e cumprir o que é possível dentro daquele seu ano que você tem a sua meta atuarial, né? Não adianta aumentar o seu risco achando que você vai alcançar o resultado de uma forma muito simples e o mercado se inverte, você se atrapalha ali, pode ser ruim. Então tem que ter um tamanho confortável, né? Acho que esse é muito importante. Mais alguma questão, pessoal? Tem uma. Boa tarde, Rafael de Mogi das Cruzes, do Instituto de Previdência de lá. Sou presidente do Comitê de Investimento. E gostaria de perguntar, para quem vai começar nos fundos de renda variável, são todos fundos iguais? Dá para a gente diversificar dentro do próprio fundo de renda variável? Ou escolher um, é tudo a mesma coisa? Bom, acho que eu posso começar a resposta aqui, daí eu passo para o Roberto complementar. São muito diferentes, tá? Totalmente diferentes. Você tem que entender um pouquinho a cabeça do gestor, como cada um faz, tem muita questão envolvida. Você pode investir em um fundo de renda variável que é simplesmente o Ibovespa, ele segue o índice, basicamente, como o Roberto mostrou ao longo do tempo, não se prova muito assertivo, basicamente, seguir o índice Ibovespa exatamente. Então você tem que buscar estratégias que são mais adequadas para o RPPS. O fundo como o do Roberto aqui é extremamente resiliente, um fundo que está sempre olhando o custo para comprar, escolhendo boas empresas, ele pode falar um pouco mais a respeito disso, mas os fundos são muito diferentes dos fundos de renda variável. Como você pode olhar isso? Um índice muito interessante para olhar é, por exemplo, o risco-retorno dos fundos. Você consegue baixar isso numa Quanto, numa Com Dinheiro, né, ou até em diversos sites aí que são disponíveis. Correlação. Se você puxar diversos fundos de renda variável, você vai ver que muitos deles têm uma correlação com o índice Ibovespa muito alta. Então tem fundos que estão muito ali parecidos com o índice. Para que você ter 10 fundos parecidos com o índice? Você não tem necessidade disso. Você pode, dentro da própria classe de ativos, diversificar a sua carteira. Então, um fundo tem uma correlação menor com o índice, ele se torna interessante. Ele está buscando outro tipo de ativo, buscando uma entrega de resultado diferente e, no longo prazo, isso te protege também a carteira, né? Mais do que comprovado aí em teoria de finanças, que essa baixar a correlação da sua carteira é importante e no longo prazo te entrega muito mais resultado. Então os fundos são completamente diferentes, tá? Apesar deles comprarem a mesma coisa, que são ações, né? Eles compram ações, cada um compra uma ação, cada um escolhe aí as empresas que quer que façam parte de seu portfólio, cada um segue uma linha de raciocínio de escolha do que ele quer fazer, né? De que tipo de empresa quer compor o seu portfólio. Então são extremamente diferentes. Aconselho sempre, olhe assim o retorno histórico desse gestor, quanto tempo ele faz essa gestão, quanto do patrimônio dele está dentro do fundo, mostra que o gestor está comprometido, olha a correlação do fundo com os demais e assim você monta. Muitas vezes você tem 10 fundos na sua carteira, quando você olha eles são muito parecidos. Seria melhor talvez ter 3 ou 4 com correlações diferentes, um fundo Ibovespa que seja, 2 fundos valor, um fundo dividendos. Você monta uma carteira muito mais adequada para no longo prazo aí passar por momentos de mais incerteza. Só para complementar também, obrigado de novo pela pergunta.
um negócio que eu gostei muito quando a gente conheceu o pessoal da Empire era o tipo de produto que eles queriam distribuir. E aí eu gostei bastante porque eles pensavam fora da caixa, né? Eles, na época, eles já distribuíam a Brasil Capital, já distribuíam a Tarpon, vieram conversar com a gente. Se você for ver, por exemplo, a Tarpon e a Guepardo, são os 2 melhores fundos da indústria em 3 anos, 5 anos, e não tem nada a ver um fundo com o outro. Os 2 melhores fundos da indústria, que realmente geraram alfa, acho que está muito próximo da gente, talvez até melhor que a gente em 60 meses a Tarpon, não tem nada a ver uma carteira com a outra. E os 2 foram ganhadores de dinheiro. E você pega a indústria, né? Aqui eu faço um ponderado de todo mundo, mas você pega, a gente deu 53% em 12 meses, a indústria que a gente chama aqui está dando 28%, mas dentro desses 28%, eu tenho o cara que está dando menos 5% e o cara que está dando mais 20%, ou mais 27%, ou mais 32%. Então, cada produto é diferente. O que eu acho muito importante olhar quando vai olhar um fundo? Primeira coisa, tempo. Há quanto tempo existe esse fundo? Há quanto tempo existe esse fundo com o mesmo gestor? Essa é outra coisa importantíssima. Quem é o gestor do fundo? Há quanto tempo ele faz isso? Há quanto tempo ele está na casa fazendo? Pô, mudou o gestor? 0 taxímetro. Começa de novo, é outro cara tomando a decisão. Qual é o alinhamento? Onde está o dinheiro do cara? Está no produto que eu estou comprando ou está no CDB do Itaú? Isso é importante para saber também. Pô, por que você está correndo o risco dele e ele não está correndo? Que tipo de alinhamento é esse? Histórico da equipe, há quanto tempo o pessoal trabalha junto? E, obviamente, o resultado. Então, são algumas coisas relativamente simples que, com isso, você já tira muito fundo da indústria, que foi um trabalho que aí é capitaneado pelo Sullivan e pelo pessoal da Empire que eles fizeram. Eles vieram no escritório, essas foram as primeiras perguntas. Pô, vimos que você está bem no ranking. Isso é quanto? É muito fácil de vocês verem. Põe lá todos os fundos da indústria, né, que são adequados para a RPPS, e você consegue rapidamente ter a lista de todos os fundos e a rentabilidade. Esse é o primeiro passo. Agora tem o segundo passo, que é muito mais importante, é da onde que veio esse resultado do cara e qual a chance desse resultado ser replicado para frente, porque é para trás, né? Você não vai poder comprar a cota dele para trás, você vai ter que comprar para frente. Então você tem que ter certeza que o processo que fez ele chegar naquela rentabilidade vai ser replicável para frente. Por isso que é importante ser o mesmo gestor, por isso que é importante ter o alinhamento, porque às vezes ele tomou muito risco para ter aquele retorno, porque o dinheiro dele não estava no lugar. Então, se desse certo, que bom, ele ganhava muito dinheiro, se desse errado, não dava nada na vida dele. Então, pô, tudo bem, tá bom, o dinheiro estava aqui, ele tomou risco com o dinheiro dele, beleza. Pô, é o mesmo gestor, estou vendo que o processo de análise dele de gestão está muito bem embasada e tem probabilidade alta de replicar para frente. Outra coisa que tem que ser olhada. Com isso, você vai escolhendo seus fundos, mas cada fundo é diferente, né? Então, foi um pouco do que o Gustavo falou. Faz sentido olhar a correlação deles, né? O pessoal da Empire pode ajudar vocês, né? Matriz de correlação. Faz sentido ver quanto de volatilidade ele tem para entregar esse resultado para você. Algumas coisas que podem te ajudar nesse processo. Eu tenho certeza que o Gustavo vai adorar te ajudar nisso. Se não tiver já uma pessoa da Empire do teu lado aí, conversando sobre isso. Mais dúvidas, pessoal? Espera aí. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. O que deu para me pegar aí é que, assim, você tem que estudar muito, tem que ter conhecimento. E outra coisinha que eu peguei aí também, que para você ter sucesso mesmo, tem que ter um parceiro que seja bom, né? Uma empresa que administra esses fundos aí que seja bom. E quais são essas empresas aí? Essas empresas, tem algum ranking dessas empresas que prestam esse serviço? Eu só não entendi. Empresas que prestam serviço do fundo ou empresas que nem a Empire que distribuem? De fundos? Gestoras, que nem a gente. Você tem algum jeito de ver isso. Você tem no teu RPPS uma ferramenta chamada Quantum, ou mais retorno, alguma coisa que você possa ver todos os fundos da indústria? Tem? Então, esse é o primeiro passo, porque ali você vai lá e coloca quais são os fundos por rentabilidade. Pô, de 12 meses, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tá bom, que são adequados para a RPPS. Pronto, eu já tenho quem são. Aí você começa o trabalho. Por exemplo, por que a gente fez a parceria com a Empire?
Porque a Empire não queria ser um supermercado de produtos. Ela não queria ter todos os fundos, chegar para você e falar, toma aqui, tem 400 fundos, escolhe o que você quiser. Ela quis fazer uma curadoria, ter poucos fundos e falar, esses são os caras que eu acredito que são os melhores setores de longo prazo. Então, por isso, tem a gente, a Brasilcap, a Tarpon, são 3 gestoras muito antigas de renda variável, com histórico muito bom e com um alinhamento de interesse. São 3 gestoras independentes, né? Então, acabamos não falando. Qual é a diferença de uma gestora independente? É que a gente não tem um bancão por trás. A gente é o sócio, a gente é o dono da empresa. Então, não tem um banco que é dono da minha gestora, entendeu? É a gente que cuida do dinheiro. Então, mas tem que fazer essa procura. De novo, o pessoal da Empire pode ajudar você nisso, que aí não é meu trabalho, né? Eu só cuido da gestão de um fundo. Mas ele vai poder te mostrar, ou até mostrar um estudo com os seus fundos. Fala, pô, você tem fundos bons aqui dentro, esse não mexe. Esse aqui acho que faz sentido mexer, olha como o cara não tem alinhamento, sei lá, alguma coisa. Mas ele vai poder te olhar e te ajudar a escolher esses fundos. E tem outros distribuidores e tem outros fundos também aqui que certamente vão te acessar para querer te mostrar o produto. Não sei se ficou claro ou se ficou mais alguma dúvida. Peraí. Deixa eu voltar aí. Ficou alguma dúvida? Leva um tempo, né, para, como vocês também, como administram esses fundos aí, tanto da renda fixa, a variável, que é também no exterior aqui dentro, leva um time até para você até fazer esse acompanhamento das empresas, né? Então, que nem da primeira pergunta, o nosso amigo falou ali que a gente tem que cumprir essa meta, também não ficar tão preso a essa meta, uma vez que o variável é de longo prazo, né? Então, a gente tem que ter uma visão, né? Uma visão grande. E isso daí sem um parceiro realmente que nos coloque isso, como fazer esse jogo dentro dessas carteiras aí, realmente, para ter o sucesso é bem mais difícil, né? Desculpa, de qual instituto que você é? Ah, tá bom, da Serra. Tá bom. Mais dúvidas, pessoal? Alguém mais? Dúvidas? Aflições? Não? Então... Bom, pessoal, a PEPREM agradece muito a presença de vocês, né, nesse auditório aqui. Agradece a brilhante palestra aí do Gustavo, lá da Empire, né, e o Roberto, sócio também da Guepardo, né. Eles vão estar disponíveis aí nos seus estandes, tá? Qualquer dúvida pode recorrer a eles, né? E a PEPREM agradece vocês e oferece um mimo, certo? Pela brilhante palestra aí, tá certo? Isso aqui é para você, isso aqui é para o Gustavo, tá bom? Muito obrigado.